tarde, povo de Deus. Que a paz seja com todos, amém? Vamos nos colocar de pé. Estamos começando o nosso congresso, né? O primeiro congresso nosso, imersão, crescendo na presença. E que você nesses 2 dias, né? Hoje e amanhã pela manhã e também amanhã à noite, que você cresça muito na presença do Senhor. Que Deus venha falar ao seu coração. E como foi pregado, né, domingo passado, é só crescendo na presença de Deus que nós aprendemos a ser totalmente dependentes dele. Então que esses 2 dias que você cresça e aprenda a ser totalmente dependente do Senhor, amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos aí agora. Nós vamos começar orando e fale com Deus. Fala com Deus o que você quer dele nesses 2 dias. O que você quer dele, crescer como, onde e o quanto você quer crescer na presença dele. Mas eu te aconselho a falar com Deus: Senhor, eu quero ir muito mais além, eu quero ir muito mais fundo, eu quero totalmente deixar o Senhor direcionar a minha vida e a minha história. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós estamos começando, meu Deus, hoje o nosso primeiro congresso, Pai amado, imersão, crescendo na presença. Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa tarde e também à noite, Senhor meu Deus. Que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha, Pai amado, transformar, Senhor meu Deus, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E isso irá refletir, Senhor, em toda a nossa vida e em toda a nossa história. Pai amado e Pai querido, que haja sim, Senhor, crescimento do Senhor em nós, Pai. Que nós sejamos transformados nesses 2 dias, Senhor, de glória em glória, Pai amado, e para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, usa cada pregador, usa cada ministração, usa o louvor nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu te peço que abra os céus nessa noite, Senhor, e meu Deus, uma unção nova, Senhor, venha sobre nós, e que o avivamento do Senhor, meu Deus, aconteça aqui neste lugar hoje, Pai amado, amanhã, Senhor meu Deus, e que seja um marco na nossa história, Pai, o nosso congresso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. E a igreja louve ao Senhor bem forte com as suas palmas. Abre a boca, dê glória a Deus e receba o grupo de louvor. Glória a Deus, aleluias. Boa tarde, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Boa tarde, pessoal de casa. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus, da onde você estiver assistindo. Amém, igreja? Que alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor Jesus, para esse congresso maravilhoso, que eu creio que já é bênção, amém? Sairemos daqui cheios, mais e mais cheios da presença do Senhor, do conhecimento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Vamos render graças a este Deus. Vamos engrandecer ao Senhor Jesus, a presença real e viva neste lugar. Dê o seu melhor, o seu louvor e na sua adoração. Renda a Ele graças, porque todos os dias Ele nos faz maravilhar. Não temos palavras para expressar o quão o Senhor tem sido bom, tem sido misericordioso conosco. Feche seus olhos e só adore, só adore, só adore. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, diga pra Ele. Eis-nos aqui, Senhor, receba o nosso louvor.
Tu és um fogo apaixonado. Eu sou do meu amado. Tu és Deus. Pra sempre governarás. Teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Muito mais. Ó Santo Deus, Quebra o vaso de alabança. derramo sobre ti. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, Quebra o vaso de derramo alabança. sobre ti. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Maravilhado estou, extasiado estou por tua beleza. Sim, eu me dou a ti, Jesus. Sim, eu me dou a ti, Jesus. Me dou a ti, me dou a ti, Jesus. Ó Santo Deus, Fico maravilhado. Tu és muito mais Diga do que isso pra eu ele. posso expressar. Ó Santo Deus, Vem, nos quebra, nos molda. Aleluia. sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, levante suas mãos e cante. Maravilhar. Tu és muito mais, Senhor, do que possamos Muito expressar. mais do que eu possa expressar. Ó Santo Quebra o Deus, vaso de derramo alabança. sobre ti. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você pode aplaudir e glorificar ao nome do Senhor que vive, que reina e que se faz presente neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós te adoramos, meu Deus. Adora Ele, igreja, porque Ele está aqui, amém? Você pode sentir o toque, a presença dEle neste lugar. O nome do congresso é Mergulhados na Presença do Senhor. Crescendo na presença dEle. Se entregue verdadeiramente. Se derrame, se rasgue. Amém? Feche teus olhos. Navegue no oceano do Espírito. Hoje é só louvor de adoração. Amém? Já vou deixar vocês preparadinhos. Aquece o coração aí. Na presença do Senhor Jesus. Chore na presença dEle. Se quebrante. Fique livre. Se quiser ajoelhar. Chegar na ponta do altar. Fique livre para adorar a presença do Senhor. Seja sensível ao toque do Espírito Santo. Aleluia. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. De todo o teu coração adora Ele.
Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Você pode dizer: como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. eis que estou à porta e bato. E este é o som. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Esse é meu Do som. lado de dentro eu abro a porta. Diga isso pra ele. Do lado de dentro eu abro a porta. Vem e faz morada. Vem e faz morada. E esse é meu som. Esse é o Do lado de dentro som. eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é o som. Aleluia. Do carpinteiro arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Deixa ele entrar. Deixa ele E arrumar. esse é o som. Deixa ele Do carpinteiro fazer. arrumando a casa. Do carpinteiro arrumando a casa. Como eu amo seu nome. Você pode cantar isso. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. Ele está aqui. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro Deixa ele entrar. batendo a porta. Deixa ele E este é o som. Esse é o Do som carpinteiro batendo a porta. do
carpinteiro arrumando a casa. E este é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Você pode levantar suas mãos para adorar. Diga o nome dele. Exalte o nome dele. Glorifica o nome dele. Se renda. Rendemos toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Seja adorado, Jesus. Continue com seus olhos fechados, igreja, glorificando. Abra sua boca, diga glória, diga aleluias. Oh Senhor, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder em nós, Senhor Jesus. Peça isso para o Senhor, igreja. Você que entrou neste lugar frio, saia daqui hoje pegando fogo da presença do Senhor Jesus. Você que entrou aqui sedento, saia daqui hoje cheio da presença do Senhor Jesus. Mas peça a Ele de todo o teu coração. Senhor, eu quero mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do templo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de Cristo. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Canta isso! Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Diga! Começando em meu coração, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim,
verdadeira lição. Levante suas mãos e cante. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. De novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Só a igreja. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Eis-nos aqui, Senhor. Como foram os primeiros. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo. Acenda a chama. Faz a chama arder nesse povo. Começando em meu. Terminar mais uma vez. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração, começando em meu coração. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Reaviva no Senhor, que este fogo jamais se acabe. Continue com seus olhos fechados, igreja, adorando, dando glória, dando aleluias e dizendo ao Senhor que essa chama jamais se apague, Senhor. Jamais saiamos da Tua presença. Não retire o Teu Espírito Santo de nós, Senhor Jesus. Que estejamos com o coração aberto para a Tua presença, querendo mais de Ti, querendo conhecer mais de Ti. Vai orando para Ele, seja sincero com Ele. Ele já te conhece. Ele já sabe o teu falar, o teu andar, o teu deitar. Mas conta para Ele: Senhor, às vezes eu estou fraco. Senhor, às vezes eu quero desistir. Mas essa noite eu quero sair daqui hoje forte. Eu quero sair daqui cheio da Tua presença, porque ela me atraiu. E não há lugar melhor para viver, não há lugar melhor para se estar do que na Tua presença. Para onde eu irei? Para onde eu irei, Senhor? Pois só Tu tens caminhos de vida eterna, palavras de vida eterna. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não há lugar melhor para se estar, Senhor. Canta para Ele. Eu poderia estar, canta para o Senhor, em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora, um dia conto agora vale mais que mil. Aleluia! Diga isso pra ele. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro lugar, mas eu amo a tua casa, eu amo a tua presença, Senhor. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora, um dia conto agora vale mais que mil. Vale mais do que está em outro lugar. Vale mais que mil. Aleluia! Atraído pela sua presença, não me vejo sem a tua presença. Você pode dizer que você foi atraído por essa presença, atraído por essa presença. Não me cansarei da tua presença, atraído pela sua presença, não me vejo sem a tua presença, atraído pela sua Jamais, Senhor, presença. e jamais me cansarei. Não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora, um dia conto agora. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, de todo o teu coração, meu coração queimou até que enche o teu coração de gratidão a essa presença. Ele nos tirou do charco de lodo. não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora. Mais uma vez, chega! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz Ele que te saiu tirou dela do um dia charco me de atraiu, lodo. e o meu coração queimou até que Aleluia! descobriu que um dia conto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conto agora, um dia conto agora vale mais que mil. Vale mais que mil. Vale mais, vale mais, vale mais, vale mais do que está em outro lugar. Vale mais do que esse mundo tem a nos oferecer.
vale mais do que o pecado, vale mais do que este mundo. A tua presença nos atraiu, Senhor, e que jamais nos cansaremos dessa presença, que estejamos contigo até a tua vinda, Senhor, que permaneceremos forte até a tua vinda, Senhor Jesus. Você pode orar isso ao Senhor, igreja? Você pode selar isso aí com Ele. Eu estarei contigo até a tua vinda, Senhor, pois a tua presença vale mais do que está em outro lugar. Você pode dar a mão ao seu irmão? Diga para ele: o Senhor tem cuidado de ti. Mais forte, igreja. Diga para o seu irmão: o Senhor tem cuidado de ti. Feche seus olhos. Eu sei que temos passado por deserto, mas o Senhor é conosco. O Senhor é contigo. Ele passa contigo no meio do vale, em meio ao deserto. Saia daqui hoje com essa certeza que Ele pode, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Se você sentir a vontade aí de abraçar alguém e dizer para ele que o Senhor está neste deserto aí, que Ele é contigo, Ele cuida de ti, meu irmão. Aleluia. Vai orando, vai profetizando, vai adorando, vai louvando. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto tudo vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver cuida de ti. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Diga isso. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Somos no deserto, tudo vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis. Você pode cantar isso? De pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às
Deus. Levante a sua mão assim pro alto e fala: o Senhor está cuidando de mim, amém? Fala assim: o Senhor está cuidando de mim. Fala assim: hoje eu vou crescer mais um pouco na presença do Senhor, amém? Quero chamar aqui pastor Emerson. Glória a Deus, um grande amigo nosso, uma igreja que eu amo, a igreja do pastor Emerson. Eu sempre sou muito bem recebida naquela igreja. Pastor Emerson, fique à vontade, amém? Pastor Emerson tem 1h30 para ministrar na nossa vida, para ministrar sobre nós, amém? Louva o Senhor com as suas palmas, recebendo o pastor Emerson. Queridos, que satisfação, é muito bom estar com vocês esse final de tarde, início de noite, para nós dissertarmos um pouco da palavra de Deus. E eu sei que o Senhor preparou algo dos céus para a nossa vida essa tarde. Quem acredita, diga glória a Deus. Quero ser grato a Deus pela vida da pastora Aline, do seu esposo, da igreja. São pessoas maravilhosas. E sempre que precisarem, conta com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero aproveitar esse momento com a liderança. Eu dizia para a pastora aqui que momentos assim são muito produtivos para o crescimento da igreja. E eu gostaria de aproveitar esse tempo que nós teremos juntos para poder falar ao coração de vocês sobre a maturidade dos dons espirituais. Diga para o seu irmão assim que está ao seu lado, fala assim: Deus quer que os dons espirituais cresçam na sua vida ao ponto de chegar na maturidade dos dons. 1 Coríntios, por favor, capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 7. Você que tem a sua Bíblia, tome ela na tua mão. 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Quantos encontraram, digam amém. Os que não acharam, digam me espera, pastor. Todos acharam? Diz assim: de maneira nenhuma, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir o texto. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mesmo livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de ciência, pelo mesmo Espírito, e a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outros dons de curar, pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro diversos tipos de línguas ou variações de línguas, e a outro a interpretação das línguas.
um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Amém? Podei tomar o vosso assento, meu muito obrigado. Desocupe as suas mãos e aplauda ao Senhor Jesus. E outros dizem assim: não, eu sou de Cristo. Parece que quem diz que eu sou de Cristo é melhor do que quem diz que sou de Paulo, e melhor de quem diz eu sou de Apolo. Mas na verdade, quando estes irmãos em Corinto dizem eu sou de Cristo, o que eles estão dizendo é que eles não se submetem à autoridade. Então eles estão dizendo: eu não me submeto a ninguém, porque eu sou de Cristo. Eu só presto continência a Cristo, eu só respeito Cristo. Então há um problema na igreja de Corinto a respeito da unidade da igreja. Ora, em Corinto há muita filosofia pagã, e por conta disso eles amam Apolo, porque segundo a Bíblia, Apolo era um grande orador. Ele era tão eloquente, ele falava tão bem, que tinha uma parte da igreja que só ia para o culto se Apolo fosse quem fosse o pregador. Eu acredito que aqui não aconteça isso, mas lá na igreja costuma acontecer que, dependendo do pregador, alguns irmãos não vão para o culto. Eles querem saber assim, quem vai pregar hoje, para eles saberem se vão para o culto ou não. Ora, esta igreja tinha alguns problemas de imaturidade. Se você ler o capítulo de número 5 do livro de 1 Coríntios, você vai ver que essa igreja tinha problemas relacionados à sexualidade da igreja, porque essa igreja, em alguns pontos, ela vivia imoralidade sexual. Se você ver o capítulo de número 5, você vai ver palavras que são terríveis. Quais, pastor? Quando Paulo diz assim: eu estou sabendo que alguns de vocês estão se deitando com as mulheres dos seus pais. Olha a que ponto chegou a imoralidade da igreja de Corinto. Eu não sei se eles estavam se deitando com a própria mãe ou com a madrastra, mas é fato que há uma imoralidade sexual nesta igreja, ao ponto de Paulo dizendo para eles no capítulo 5, versículo 10 e 11, que eles estavam achando que a santidade estava em não se comunicar com as pessoas do mundo. E Paulo vai dizer para eles: vocês estão completamente errados, porque para vocês não se comunicarem com as pessoas que estão no mundo, lhes seria necessário sair do mundo. O problema que vocês têm é de se relacionarem, de receberem nas suas casas aquelas pessoas que, se dizendo ser irmãos, são idólatras, são avarentos, são promíscuos. Aí Paulo disse: esse tipo de gente não receba na sua casa, não se comunique com ele, não se sente à mesa com ele. Ora, essa igreja tem problemas tão sérios que no capítulo de número 7 do livro de 1 Coríntios, Paulo tira todo um capítulo para falar sobre o casamento dessa igreja. As pessoas estavam se separando como uma coisa muito comum dentro da igreja de Corinto. Elas casavam e se separavam, não estavam dando mais valor ao casamento. E Paulo tira todo o capítulo 7 para tratar sobre esses problemas na igreja. Por exemplo, Paulo vai dizer: que eu queria que todos fossem como eu. Ou seja, todos não se casassem, mas melhor do que abrasar-se é que se casar. E ele vai dizer algo tremendo. Ele disse: olha, se vocês se separaram, se houve separação, se ajunte de novo, se reconcilie de novo. E ele vai dizer: porque se vocês não se reconciliarem, é melhor que fique só. Paulo vai falar do jugo de alguns casamentos. Ele diz: porque se há jugo desigual no casamento, há um problema sério. No versículo 10 e versículo 11 ele disse: porque se você é casado com um descrente, e esse descrente consente em permanecer com você e não impede a sua fé, então permaneça casado com ele. Mas se este quer impedir a tua fé, então se separe dele, porque ao Senhor não há jugo desigual.
ele gasta todo o capítulo 7 para falar da importância do casamento e da importância que aquela igreja precisava ter de manter um casamento de pé em Deus. Paulo vai falar de problemas que aquela igreja tem, por exemplo, de irmãos que resolvem problemas que tinham que serem resolvidos aqui, eles querem resolver na justiça. Paulo, por exemplo, no capítulo de número 11, ele vai falar que aquela igreja tem dificuldade de discernir a ceia do Senhor. Esse importante cerimônia, esse importante culto, que é em memória do Senhor, e nós fazemos isso até que Ele venha. Essa igreja tem tanta dificuldade de discernir a ceia do Senhor, que quando eles se reúnem apenas para encher a barriga. E Paulo vai dizer para eles: não, vocês não estão discernindo a ceia. É por isso que tem muita gente doente, é por isso que tem muita gente que já dorme. Quando vocês se reunirem para ceiar ao Senhor, uns esperam pelos outros e entendam que tudo isso é para a glória de Deus, porque nós fazemos isto em memória do Senhor até que Ele venha buscar o seu povo. Mas aí eu quero me empreender esta noite com vocês no capítulo 12, porque eu quero falar que esta igreja, ela tem a plenitude dos dons espirituais. Diga para alguém que está ao seu lado, fala: a igreja de Corinto, com todos esses problemas, ela tinha a plenitude dos dons espirituais. Irmãos, olhe para cá, que coisa tremenda isso aqui que eu quero falar com vocês essa noite. Eu narrei para vocês tantos problemas que esta igreja possui. Eu narrei para vocês tantas dificuldades que essa igreja tem. E agora parece um paradoxo, mas o versículo 7 do capítulo 1, que foi o texto que nós lemos ao iniciar aqui a explanação da palavra, disse que nenhum dom falta à igreja de Corinto. Como pode uma igreja cheia de problemas na sua doutrina? Como pode uma igreja cheia de problemas morais? Como pode uma igreja com problemas na sua unidade, que é a força motriz de uma igreja, ter a plenitude dos dons espirituais? Parece ser difícil de entender, mas a resposta é simples. É porque a palavra dom no grego, aleluia, charis, significa presente, significa dádiva. Então dom é um presente de Deus à igreja. Vou repetir: o dom é um presente de Deus à igreja. E eu quero já esta noite liberar uma palavra sobre essa liderança, que não falte a vocês dom algum, porque Deus está liberando presentes sobre a sua igreja. E quem crê, diga glória a Deus e diga aleluia. Ora, se eu fosse dividir a respeito dos dons, eu poderia dizer para vocês que muito pouco se ensina a respeito dos dons interiores. Nós ouvimos muito falar dos dons espirituais, mas ouvimos pouco falar sobre os dons interiores. Pastor, o que é os dons interiores? São os dons que é o ministério, que o poder de Deus se inicia em nós. Ou seja, os dons interiores é a inicialização do poder divino na vida de um crente. Então, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você aceita Jesus, quando você passa pelas águas batismais, é sinal que os dons interiores estão se movendo dentro de você. Alguém aqui crê nisso? Diga glória a Deus. Porque sinais exterioram, ou seja, sinais se manifestam a partir do momento que a maturidade interior chega a um nível tão grande que o poder de Deus começa a transbordar em nós, e aí é a manifestação da glória de Deus. Quer ver um exemplo? No livro de 1 Samuel, capítulo de número 10 e versículo de número 9, a Bíblia diz que Saul, agora ungido,
capitão sobre Israel, cabeça sobre Israel, vai receber 3 orientações de mentoria do profeta Samuel. Samuel vai dizer para Saul assim: quando você estiver voltando para sua casa, 3 coisas, 3 sinais vão se manifestar. E Samuel vai dizer para ele: o primeiro sinal que vai se manifestar é que você vai encontrar com alguém e vai perguntar: aonde estão as jumentas do meu pai? E ele vai te responder: por que você preocupa com as jumentas? Se as jumentas já foram encontradas, o seu pai não está mais preocupado com jumentas, o seu pai está preocupado com você. Então Samuel está dizendo: a prioridade da sua família mudou depois da unção. A prioridade da sua família mudou depois da unção. A prioridade deixou de ser as coisas e passou a ser as pessoas. Então escute isso: todo ungido tem mudança de prioridades. Vou falar: todo ungido tem mudança de prioridade. Por quê, pastor? Porque ministério não começa aqui no púlpito, ministério começa em casa. Então todo ungido tem mudança de prioridade. Deixa eu falar sobre isto. O que é a unção? O que é a unção? A unção é a capacidade dada pelo Espírito Santo a alguém, para que este cumpra o seu propósito no reino de Deus. Então, se você está anotando, anote isto: o que é a unção? É a capacidade dada pelo Espírito de Deus a alguém, para que este ocupe o seu lugar no reino de Deus. No Antigo Testamento, Deus dava unção apenas para 3 grupos de pessoas. No Antigo Testamento, Deus dava unção apenas para 3 grupos de pessoas. Qual eram eles? Eram reis, eram sacerdotes e eram profetas. Eram reis, eram sacerdotes e eram profetas. No Antigo Testamento, a unção era entregue pelo derramamento do óleo. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a seguir, você vai ver Deus dizendo para o profeta Samuel assim: até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Toma um vaso de azeite e vem, que eu te enviarei à casa de Jessé, porque no meio dos seus filhos eu tenho me provido de um rei. Ora, quando alguém ia ser ungido, essa unção era pelo derramamento de óleo. Quando eu aponto para o Novo Testamento, eu vou perceber que no Novo Testamento a unção não é derramamento de óleo. Pega isto: no Novo Testamento se utilizava o óleo para curar doentes, mas não para liberar a unção. Quando nós usamos nos dias de hoje o óleo de unção para ungir alguém, é apenas um simbolismo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a unção é liberada pela imposição das mãos. Quando a igreja delega autoridade para alguém, esta pessoa é constituída a um ofício. Então, para que alguém tenha ministério, para que alguém tenha um ofício, é necessário que este esteja debaixo da oração e do delegar de uma igreja e de um líder. Pastor, tem um exemplo? Claro, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O serviço era tão grande aos apóstolos, tão grande que eles não estavam dando conta de cuidar das viúvas, de cuidar da mesa. E havia reclamação da parte grega, dizendo assim: as nossas viúvas não estão sendo cuidadas. Então os apóstolos chamam os irmãos e dizem: escolhe homens no meio de vocês. Precisam ser homens de bom testemunho, precisam ser homens cheios de fé, precisam ser homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, haviam adjetivos para esta escolha. E aí a Bíblia diz que depois que separaram aqueles homens, o texto disse: e os apóstolos, impondo a mão sobre eles, os comissionaram para aquele importante negócio. Ou seja, eles foram comissionados pela imposição de mão dos apóstolos. Quer ver mais um exemplo? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando a Bíblia diz que a igreja de Antioquia tinha mestres e também profetas, e que Saulo servia aquela igreja, e jejuando e orando,
o Espírito de Deus disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aí o texto diz: é a igreja local, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Ou seja, todo ofício, todo chamado, toda comissão, quem é ungido, é ungido pela imposição das mãos e pelo delegar de autoridade a outrem. Então olha isso, Saul, ele agora é ungido, e os sinais vão seguir Saul. Primeiro sinal, prioridade à família. Segundo sinal, Samuel disse para ele: no caminho você vai encontrar com alguns homens, eles vão ter cordeiro, eles vão ter vinho, eles vão ter pães, e um deles vão caminhar em sua direção e vai te dar pão para o teu caminho de volta. É mais um sinal. Ele está dizendo: todo ungido é provido no seu caminho. Vou repetir: todo ungido é provido no teu caminho. Então, se Deus te chamou, descansa, Ele vai prover no teu caminho. Se Deus te chamou, vá cumprir sua missão, Ele vai prover no teu caminho. Aleluia! Isso é muito forte. Aí ele vai dar o terceiro conselho. Ele vai dizer: e você vai ver um rancho de profetas. Quando você vê o rancho de profetas, entra no meio deles e então profetizarás. Ora, o que Deus está dizendo para Saul é: um ambiente profético gera dons proféticos. Vou repetir: um ambiente profético traz uma manifestação profética. Ou seja, às vezes o seu dom está dormindo, mas quando você está em um ambiente profético, esse dom desperta e você começa a mover o dom de Deus que há em você. Vou repetir, olha o que Samuel está dizendo para Saul: em um ambiente profético desperta o dom que há em você e você começa a mover o dom de Deus na tua vida. Eu quero profetizar que nós viveremos um despertamento dos dons de Deus sobre nós. Aleluia! Mais forte do que isto é o que acontece no versículo 9 do capítulo 10 de 1 Samuel, quando então o texto disse: e virando Saul as costas para ir embora, o Senhor transformou o seu coração em outro, e no mesmo dia os sinais se manifestaram. Ora, os sinais só se manifestam depois que o coração é transformado. O início dos sinais é a transformação interior. O início dos sinais é a transformação interior. Essa transformação interior nós chamamos de dons interiores. É o início de uma caminhada cristã. Por exemplo, existe o dom da salvação. Existe o dom da salvação. O que é o dom da salvação, pastor? O dom da salvação é aquele que alcança pela graça a vida de todo crente que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem aqui já alcançou o dom da salvação? Oh, glória! Pastor, isso é bíblico? Claro que sim. Romanos capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: porque ora, aqueles que já foram iluminados e alcançaram o dom da salvação. Ora, o dom da salvação é para aqueles que foram iluminados pela graça de Deus. Aleluia! Entre os dons interiores há o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Pastor, há também o dom do Espírito Santo? Sim. No capítulo 2 de Atos, versículo 42 a seguir, a Bíblia disse que Pedro, pregando à igreja, após o Espírito de Deus ter sido derramado em Atos 2, ele vai dizer assim: escute, porque esta promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. Pelo que Pedro pregava a eles, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós recebam o dom do Espírito Santo para a remissão de vossos pecados. Ora, o que é o dom do Espírito Santo? Se não é o Espírito Santo que te convence do caminho errado, do juízo,
do pecado, não é o Espírito Santo que te traz consolo. Ora, um crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Aleluia, vou repetir. Um crente salvo, ele tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que move dentro de você todos os dias, aleluia, te alinhando. É o Espírito Santo que no dia mau diz para você: não temas, porque eu sou contigo, aleluia. É o Espírito Santo que te faz levantar todos os dias. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Há ainda o dom celestial, que é o poder de atrair a vontade de Deus, o reino de Deus sobre a terra. Eu quero profetizar essa noite que nós alcançaremos, aleluia, e atrairemos o reino de Deus sobre a terra. Quando nós chegamos à maturidade dos dons interiores, então os dons exteriores começam a se manifestar. Os dons exteriores nós chamamos de dons do Espírito Santo. Então, quando eu chego à maturidade interior, Deus começa a manifestar os dons exteriores, que nós chamamos de dons do Espírito Santo. Eles começam a se manifestar sobre nós. Qual é o maior problema? É o problema que a igreja de Corinto tinha. Ela tinha os dons, mas não tinha a sabedoria para mover os dons. Então ela tinha os dons, mas ela não tinha a maturidade para mover os dons. E quando nós temos os dons, mas não temos a maturidade para mover os dons, nós temos um problema. Por quê? Porque nós geramos dentro do seio da igreja uma confusão. Paulo falou tão profundamente sobre isso, que ele disse que era importante ter ordem e ter decência. Ele disse que era importante se mover nos dons, mas era importante ter ordem e ter decência. O capítulo de número 12, que a minha Bíblia está aberta, ele disse: ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Ou seja, havia uma ignorância na igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais. A ignorância fazia com que esta igreja não se utilizasse da forma correta os dons que Deus estava dando para esta igreja. Para você que está anotando, os dons espirituais são 9 dons. Os dons espirituais são 9 dons. Quantos são os dons espirituais? Veja, eu não estou dizendo que a totalidade dos dons são 9, porque nós vamos encontrar, dentro do contexto bíblico, diversidades de dons, inclusive alguns que nós chamamos de dons, mas que na verdade são talentos pessoais, ou talentos naturais, que Deus dá ao homem, para ele desenvolver seu trabalho, ou o lugar no reino. Mas quando entre eles, nós temos também dons ministeriais. Mas hoje em específico, eu quero dissertar sobre os dons espirituais. Se nós tivermos tempo, falaremos sobre os outros. Vamos lá. Os dons espirituais são 9 dons. Quantos são os dons espirituais? Esses dons espirituais, eles são divididos em 3 grupos. Quantos grupos? O primeiro grupo nós chamamos de dons de revelação. O primeiro grupo nós chamamos de dons de revelação. Anota isso, isso é tremendo. No grupo dos dons de revelação, nós temos 3 dons. Quais são eles, pastor? O primeiro dom é a palavra de sabedoria. O segundo dom é a palavra de ciência. E o terceiro dom é o discernimento de espírito. Só para ser pedagógico, eu vou repetir. Dons de revelação é o primeiro grupo dos dons, que são divididos em 3 grupos. E eles são palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. Nós temos ainda um segundo grupo de dons, que são os dons de poder. Os dons de poder, nesse segundo grupo, também são 3 dons. Quais são eles, pastor? O dom da fé,
Dons de curar é o único dom que está no plural. Dons de curar. E o dom de operação de maravilhas. E nós ainda temos o terceiro grupo de dons, que é os dons de elocução ou dons de fala. Quais são eles, pastor? São 3 também: profecia, variações de línguas e interpretação das línguas. Então nós temos dentro dos dons espirituais 9 dons, divididos em 3 grupos. Vamos lá. Quando a gente fala de palavra de sabedoria, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Sabedoria, sim, ok. Mas essa sabedoria aqui não é uma sabedoria humana. Não é uma sabedoria humana. Essa sabedoria expressa no texto é uma sabedoria divina. A palavra de sabedoria é um dom dado pelo Espírito Santo ao homem para ele tomar decisões dirigidas por Deus. A palavra de sabedoria é um dom dado pelo Espírito Santo ao homem para que ele possa chegar a uma maturidade tão grande que ele crie novos discípulos. Quer ver um exemplo de palavra de sabedoria? A Bíblia diz no 2º livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 6, que Salomão, ele sobe ao monte que está em Gibeoa, e ele levanta um altar para Deus, e ele sacrifica 1000 bois no altar, e naquele mesmo dia, o Senhor apareceu para Salomão à noite, e diz para Salomão: pede o que você quiser e eu vou te dar. Quando Deus aparece para Salomão e diz: pede o que você quiser, eu vou te dar, Salomão não tupidiou, ele não pediu riquezas, ele não pediu a morte dos inimigos, mas ele sabia que tinha na sua mão uma grande responsabilidade, um grande desafio. Por quê? Porque o reino de Israel estava nas mãos de Salomão para Salomão governar. Mas como governar diante de uma imaturidade e diante de um grande desafio? Salomão vai dizer para Deus: Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa entrar e sair diante do meu povo. Ou seja, Deus, aleluia, colocando coisas grandes na vida de pessoas que têm a sabedoria divina. Vou repetir: Deus colocando coisas grandes na mão de pessoas que têm a sabedoria divina. Aleluia. Essa maturidade espiritual me leva a viver as grandes coisas que Deus tem para mim. Por isso eu quero profetizar que Deus está compartilhando o dom da palavra de sabedoria a uma igreja que amadurece para viver grandes desafios, grandes coisas no reino de Deus, porque Deus não coloca grandes coisas nas mãos de meninos. Quando eu caminho e chego na palavra de ciência, a palavra de ciência é para aqueles que creem que Deus ainda fala. Alguém aqui crê que Deus ainda fala? Porque a palavra de ciência é o Espírito de Deus se comunicando ao Espírito do homem. Vou repetir: a palavra de ciência é o Espírito de Deus se comunicando ao Espírito do homem, para lhe revelar as profundezas do mistério de Deus. É por isso que Daniel capítulo 2 e versículo 22 disse: porque ele revela o profundo e o escondido das coisas, conhece aqueles que estão em trevas, mas a luz mora com ele. É por isso que o Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 25 disse: ele ocultou estas coisas aos grandes e entendidos e as revelou aos seus pequeninos, porque ninguém conhece tão bem o Filho senão o Pai, e ninguém conhece tão bem o Pai senão o Filho, a não ser aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então, palavra de ciência é Deus revelando segredos ao espírito do homem. Pastor, me dá um exemplo. A Bíblia disse no 2º livro de Reis, capítulo de número 6, que o rei da Síria não sabia mais o que fazer. Ele preparava laços contra o rei de Israel, ele preparava armadilhas contra o rei de Israel, mas o rei de Israel mudava de caminho. O rei da Síria ficou tão indignado com aquilo, que ele chamou o seu exército e disse assim: há espiões no nosso meio. Todas as vezes que eu faço uma armadilha para tocar no rei de Israel, ele muda o caminho.
tem alguém contando o que a gente vai fazer. Mas aí um soldado se levanta e diz assim: tem não, rei. O que está acontecendo é, quando o senhor entra na tua câmara e fala em oculto seus planos, o Deus de Israel revela no teu segredo ao coração do profeta Eliseu, e este comunica ao rei de Israel, e ele muda o caminho. Uau! Deus estava revelando a Eliseu os projetos malignos do rei da Síria na sua câmara. O que é isso, pastor? Isto é palavra de ciência. Quando Deus revela as profundezas ocultas ao coração de alguém, eu quero profetizar que Deus vai continuar revelando os seus segredos no coração dos teus filhos, diz o Senhor dos exércitos. Alguém acredita? Levanta a tua mão e dê glória a Deus. O terceiro dom, e que para mim, no real contexto que a igreja moderna vive, é um dom tão importante, nós chamamos de discernimento de espíritos. O que é o discernimento de espíritos? Senão essa palavra grega discernir, que no original grego é julgar, ou seja, senão o que é o discernimento senão julgar os espíritos, para saber aqueles que procedem de Deus, aqueles que procedem do maligno, ou aquilo que procede do homem. Discernir os espíritos é entender que nós precisamos julgar profecias, porque senão nós vamos aceitar como verdade aquilo que muitas vezes não é verdade. Ora, desde o Antigo Testamento nós temos no nosso meio falsos profetas e falsos espíritos. Ora, uma certa vez em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, quando Paulo estava no caminho da oração, à beira do rio, tinha uma jovem ali, que ela adivinhava a vida das pessoas, ela ficava com o espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que ela dava grande lucro aos seus senhores, grande lucro aos seus senhores. Paulo passava por ali e ela vivia atrás de Paulo dizendo: ei homens, eu sei que vocês são homens de Deus. E Paulo resistindo a isto, até que um dia Paulo perturbou-se com o espírito de adivinhação que aquela mulher tinha, e Paulo impôs a mão sobre ela e repreendeu o espírito de adivinhação, e imediatamente ela ficou livre daquele mal. Vou falar, você imagina se Deus começar a levantar Paulos nessa igreja moderna? Eu vou falar. Imagine se Deus começar a levantar Paulos nessa igreja moderna. Vai ter tanto profeta do Facebook que vai perder a oferta, vai ter tanto profeta do Instagram que vai perder a oferta, é tanto profeta do Pix que não vai ter mais o que fazer. Por quê? Porque estão tomados por um espírito de adivinhação. E por que estes homens têm sucesso no nosso meio? Porque as nossas igrejas são como a igreja de Corinto, que são imaturas espiritualmente. E quando a igreja é imatura espiritualmente, homens, falsos profetas têm lugar no seio desta igreja. Por isso é importante que nós julguemos os espíritos para sabermos o que procede de Deus, o que procede do homem e o que procede do inferno. Eu me lembro que ainda muito jovem, muito novo convertido, era muito cultural a gente ir em diversidade de orações. E uma vez eu estava em uma oração, orando, e uma irmã se levantou. Ela tinha todo o jeito de uma profetisa. Sabe, eu costumo dizer que naquele tempo as irmãs de coque, saia abaixo do joelho, que marchava, cabelo grisalho, eram estilos de profetisas. Quando aquela irmã veio marchando e ela começou a falar em nome de Deus, e ela falava em línguas e falava em nome de Deus, eu confesso para vocês, eu chorei. A vontade que tinha era de pular, extraordinariamente marcado por aquilo. De repente o irmão se levanta, impõe a mão sobre ela e diz assim:
eu não te aceito, espírito enganador. Saia dela. E ela se manifestou, com mão para trás, os olhos ficaram brancos, e aquilo me assustou. Eu disse: como pode eu estar aqui pulando junto com uma mulher que está com demônios? Ou seja, a falta do discernimento de espíritos nos faz acreditar em espíritos enganadores. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas e muitos espíritos enganadores que enganariam a muitos. É por isso que a igreja precisa buscar os dons do discernimento de espírito. Dentro desse contexto nós temos um segundo grupo, os dons de poder. E aí, o primeiro dom de poder é o dom da fé. A fé, nós temos 3 tipos de fé descritas na Bíblia. A primeira fé, a fé salvífica, porque a Bíblia diz que quando você ouve a palavra, o ouvir da palavra faz nascer fé no teu coração. Essa fé é a fé salvífica. Pela pregação da palavra, nasce a fé em Cristo como o meu único e suficiente Salvador. A fé para a salvação. Se você ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz que entre os frutos do Espírito também está a fé. Então a fé também como fruto do Espírito. Ou seja, a árvore que é boa, ela produz frutos. Toda árvore boa produz frutos. Olha o que João Batista diz: o machado está posto à raiz das árvores, para que a árvore que não produzir fruto seja cortada e lançada no fogo. Como árvores frutíferas, nós produzimos frutos bons, e um dos frutos que nós produzimos é o fruto da fé. Mas quando eu falo da fé como dom, eu falo da fé ativa. E Jesus disse sobre ela, ele disse: se tiverdes fé, dareis ordem a essa montanha, para que ela passe de um lado para o outro, e ela passará. A fé como dom, ela move montanhas. É interessante que a definição de fé em Hebreus 11, primeiro é: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Então eu profetizo, Deus está ativando você a viver uma fé sobrenatural. Deus está ativando o dom de fé na vida de pessoas nesta noite, para a glória de Deus. O segundo dom está no plural, nos dons de poder, é os dons de curar. Sabe por que está no plural? Porque há diversidade de dons de cura. Há quem acredite que tem pessoas que Deus levanta para curar alguns tipos de enfermidade, e outros Deus levanta para curar outros tipos de enfermidade. Ou há quem acredita que está no plural, porque há manifestações diferentes do dom de cura. Por exemplo, para que você tenha uma ideia, quando Pedro passava, somente a sombra de Pedro curava os doentes. Vou repetir: quando Pedro passava, somente a sombra de Pedro curava os doentes. Mas em Atos capítulo 19, versículo 11, disse que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de forma que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e eles eram curados. Então até os lenços e aventais de um homem de Deus geravam cura. Ora, quando nós falamos de cura, nós falamos do ministério de Cristo na terra, porque Jesus não pregava como os fariseus por palavras persuasivas, mas ele vinha na manifestação e na plenitude do poder de Deus, curando os doentes. Aleluia. Então esse dom
dom esteve presente, tão presente no ministério de Cristo e dos apóstolos. E para você que é continuista, você que crê na continuidade dos dons espirituais, eu quero dizer para você que Deus te deu poder e autoridade para curar os enfermos em nome do Senhor Jesus. Vou repetir, para você que é continuista como eu, que crê nos dons de Deus, crê que os dons não terminaram e nem acabaram, o Senhor Jesus te deu autoridade para que você cure os enfermos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas há ainda o terceiro dom de poder, que é o dom de operação de maravilhas. E aí eu entendo o dom de operação de maravilhas debaixo de Lucas 1,37, que diz que para Deus nada é impossível. Eu entendo o dom de maravilhas debaixo de Lucas 18,27, que disse: e ainda que alguma coisa seja impossível aos homens, ela é possível para Deus. O dom de operação de maravilhas fala do poder sobrenatural para mudar um ambiente em que estamos. Me dá um exemplo, pastor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, que quando Jesus está no barco e o vento assopra, a Bíblia diz que os discípulos despertam Jesus do barco, e quando ele acorda no barco, ele olha para o vento e para o mar, e ele disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E imediatamente o vento cessa e o mar se acalma. Que poder é esse? Que autoridade é essa de mandar até mesmo na natureza? Eu me lembro que quando Moisés está de frente ao Mar Vermelho e ele vai orar ao Senhor por causa da murmuração dos filhos de Israel, Deus vai dizer para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. E tu, o que tu tens nas mãos? Apenas uma vara. Estende a vara sobre o mar e fende-o. E quando Moisés estende a vara sobre o mar, aleluia, veio um vento oriental soprado pelas narinas de Deus, e o mar se abre em dois. O que é isto? Que operação é esta, se não operação de maravilhas de Deus? Eu entendo que quando Jesus chega na casa de Jairo e a menina está morta, ele entra no quarto com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e olhando para a criança morta, ele diz: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta. E a menina que estava morta ressuscitou. O que é isto senão maravilha de Deus? Eu me lembro que quando Jesus chegou na cidade de Naim, encontrou uma mãe chorando num cortejo fúnebre. Ele caminhou em direção a ela com íntima compaixão e disse: não chores. Ele caminha para o caixão, ele toca o esquife e diz: menino, se levanta. E o menino se levantou para a glória de Deus. Eu me lembro que quando Jesus chega diante do sepulcro, aleluia, e encontra todo mundo chorando, ele também chora, mas ele rende graças ao Pai e ele grita: Lázaro, vem para fora. E agora o defunto que estava sepultado há 4 dias começa a saltar com vida pelo lado de fora. O que é isto? É o dom de maravilhas. Atos dos Apóstolos capítulo 20, depois que Paulo estendeu o seu sermão até meia-noite, um jovem eutico sentado na janela, embriagado pelo cheiro do querosene, caiu na janela e foi achado sem vida. Mas quando Paulo desce, diz: não se preocupem, o Espírito ainda está nele. E quando acaba a vigília, levanta um menino vivo. E o que é isto, pastor? É operação de maravilhas. Eu tenho uma boa notícia para você: ele é o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. Ele não mudou. Aleluia.
No terceiro grupo dos dons, nós temos os dons da elocução, ou os dons da fala. E aí eu começo pelo dom de profecia. O maior problema da igreja atual é entender que o profeta do Novo Testamento tem a mesma autoridade do profeta do Antigo Testamento. Não tem. E por que não tem? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles eram inspirados. Não entendi. Quando nós pegamos os textos bíblicos, que são divididos no Antigo Testamento, o livro dos profetas, entre profetas maiores e profetas menores, esses homens, eles eram inspirados. As suas profecias, os seus livros, estão dentro do cânon bíblico. Por quê? Foram medidos. A palavra cânon no hebraico quer dizer cana de medição ou régua de medição. Então cânon é aqueles livros que foram inspirados por Deus e receberam autoridade para guiar o seu povo. Esses livros no Antigo Testamento, aonde a Bíblia ainda estava sendo construída, esses profetas tinham inspiração e autoridade. Como eles eram chamados no Antigo Testamento? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz que o profeta do Antigo Testamento era conhecido como o vidente. O porquê era chamado de vidente? Porque ele tinha o dom da vidência, ou seja, ele tinha o dom de enxergar o futuro. Ele tinha autoridade para profetizar, e o que ele profetizava virava lei de Deus. As pessoas vinham a esses profetas se consultar para saber a verdade de Deus. Esse era o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento é alguém que move o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? No capítulo 14, versículo 1, Paulo deu uma instrução à igreja. Qual foi? Que nós deveríamos buscar todos os dons, mas em especial o dom de profetizar. Olha o que Paulo diz: segue a caridade para todos e busquem os mais preciosos dons, em especial o dom de profetizar. Aí ele disse no versículo 3, olha o que ele disse no versículo 3 do capítulo 14. Ele disse: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então no Novo Testamento, a profecia, ela é específica. Ela é para exortação, edificação e consolação. Então a profecia no Novo Testamento é muito mais ligada à pregação da palavra do que qualquer outro dom. Porque a profecia é para consolar, para edificar e para exortar. Então quando eu estou pregando na autoridade de Deus, impelido pelo dom de profetizar, eu exorto a igreja. E quando eu estou pregando, impelido pelo dom de profetizar, eu trago consolo para a igreja. E quando eu estou pregando, impelido pelo dom de profetizar, eu trago consolo, edificação para a igreja. Por isso, o profeta atual, o profeta moderno, é aquele que carrega a palavra de Deus na sua boca. É o profeta desta geração. O profeta dessa geração carrega dentro de si o poder de exortar, de consolar e de edificar. A pergunta que todos querem saber é: se o profeta tem condições, o profeta atual, de falar das coisas do futuro? Claro que sim, tomado pelo dom de ciência, que foi o segundo dom que nós falamos. Ele fala das coisas futuras. E aí no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, do versículo 26 ao 32, Paulo fala que um culto a Deus precisa ter salmos. Salmos é cânticos, salmos é louvor, salmos é adoração. Então se tem culto para Deus, tem que ter salmos.
hinos, tem que ter cânticos, tem que ter louvor, tem que ter adoração. Aí ele diz, e precisa ter doutrina. Doutrina, o que é? É a palavra de Deus. Então, se é culto, tem que ter louvor. Se é culto, tem que ter palavra, pregação, doutrina. Aí ele diz, e tem que ter revelação, aleluia, e tem que ter variações de línguas. Ele atrai a chama carismática de um culto. Então entenda uma coisa, se você vai a uma igreja que tem revelação, mas que não tem palavra, são revelações humanas, porque para Deus habitar, tem que ter salmo, aleluia, cântico, adoração, doutrina, palavra rema, aleluia, orientação, e aí depois nós moveremos os dons carismáticos, que é revelação, que é variação de línguas e assim por diante. Então, me chama a atenção quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, e ele diz assim: ei, não abra mão das profecias, não abra mão das profecias. Aí depois ele diz assim: porém, julgai as profecias e retém o que é bom. Então ele está dizendo, tem gente profetizando o que é ruim, tem gente profetizando e não é de Deus. Então julgue as profecias. E o que é isso? Dom de discernir espíritos. Passe as profecias pelo dom de Deus e só receba o que é Deus falando. O que não é Deus falando, não receba. O que é isso? Maturidade. Eu sou pastor. Quantas pessoas, semana retrasada, atendi um jovem. E ele disse para mim, novo convertido: um profeta entrou dentro da minha casa, pastor. Dentro da minha casa. E apontou o dedo para minha esposa e disse para ela: você está impedindo a manifestação do poder de Deus. Deus disse para mim que vai dar uma filha para vocês, e que ela vai ser uma levita da casa de Deus. Mas a senhora está tomando remédios, não está? A moça disse, estou. E ele disse, pare de tomar remédios agora, porque Deus vai lhe dar uma filha. Minha esposa parou de tomar remédio, e 30 dias depois ela estava grávida. Ele disse, anuncia para a tua família que Deus revelou que vai dar uma filha para vocês. Ela, preocupada com aquilo, pensou, vou esperar fazer o ultrassom. Foi fazer o ultrassom, não mostrou o sexo da criança, mas o médico apontou para ela, disse, não está dando para ver, mas se eu fosse apostar, era um menino. E aí ela disse, eu te repreendo, Deus disse que é uma menina. Ela voltou, o profeta estava lá e disse para ela, e aí, é uma menina? Ela disse, não deu para ver. Aí o profeta disse para ela, tenha fé, não seja incrédula. Você já contou para sua família? Ela disse, não, conte agora. Mas não deu para ver, mas Deus falou. Ela disse, tudo bem. Contou para a família, que estava esperando uma menina. Desceu no centro, comprou guarda-roupa, berço, tudo rosa, roupas rosas. Voltou no quarto mês, fez o ultrassom, era um menino. Ela volta para casa decepcionada. O profeta, liga ao profeta, o profeta diz, você vai crer na palavra dos homens ou na palavra de Deus? Deus disse que é uma menina, vai nascer uma menina. A criança nasceu, menino. Houve um deboche da família dela. Cadê o profeta que falou que era menina? Aonde está o Deus? Família incrédula, que falou que era menina. Ela entrou em depressão com o sentimento de que eu pegava na barriga e chamava de menina. Dei o nome de menina.
O que que eu passei para o meu filho? Um falso profeta. Ela parou de ir para os cultos, se decepcionou. Quando eu cheguei lá para visitá-la, já tinha quase 2 meses que ela não voltava à igreja. Eu fui tentar saber quem era o profeta e descobri que o falso profeta que falou nem era da igreja. O problema é que fica os crentes pulando de galho em galho atrás de profeta. O problema é que fica os crentes atrás de ouvir palavras mirabolantes, de motivações humanas, para poder ter maturidade de fé. E aí eu disse para ele e para ela, disse: meus filhos, o erro é de vocês, porque se vocês estivessem debaixo da autoridade pastoral, seguindo conselhos pastorais, vocês não estavam vivendo o que vocês estão vivendo hoje de decepção. Qual foi o momento que vocês me perguntaram a respeito dessa profecia? Nenhum, pastor. Então, agora vocês estão frustrados, porque ao invés de ouvir a voz do pastor, ouviram a voz do falso profeta. Ora, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Ora, a Bíblia diz, aleluia, que a ovelha tem aprisco, e que o pastor, é função do pastor cuidar das suas ovelhas. O problema é que a gente coloca tanto peso no pastor e esquece do peso das ovelhas. E muitas ovelhas têm ouvido vozes de falsos profetas. Por quê? Porque não estão edificadas na verdade da palavra de Deus. Sabe qual é o problema? Esses jovens permaneceram na igreja, porém estão frustrados com o ambiente profético de dons. Por quê? Porque conheceram primeiro os falsos profetas do que os profetas verdadeiros. Então entenda comigo, o dom de profecia é o mais importante dom carismático, mas ele é para exortar, consolar e edificar. Logo depois vem o dom de variação de línguas, que Paulo já dizia, esse dom edifica a si mesmo. E Paulo já dizia, não precisa ficar toda a igreja falando em línguas, gritando, se não tiver intérprete. Se não tendo intérprete, cada um fale entre ele e Deus, porque as línguas edificam a si mesmo. E depois ele diz, o terceiro dom, o dom de interpretação das línguas. Porque uma vez que há intérprete, aí agora não só você edificou a si mesmo, mas edificou toda a igreja. Porque quando há intérprete, Deus fala pela profecia com toda a igreja. É o que Paulo estava dizendo. E aí eu termino essa parte do sermão dizendo para vocês que quando a maturidade dos dons em nós, Deus gera em nós o ministério. A pergunta que eu tenho para você é: qual é o seu ministério? O ministério é gerado pela maturidade dos dons. O que é ministério? Ofício, trabalho. O ministério é gerado pela maturidade dos dons. Se a maturidade dos dons espirituais geram os dons exteriores, se a maturidade dos dons interiores geram os dons exteriores, a maturidade dos dons exteriores geram os dons ministeriais. Quem dá os dons espirituais ou exteriores é o Espírito Santo. Quem opera o poder de Deus é o Senhor, o Deus dos céus e a terra. Mas quem dá os ministérios é o Senhor Jesus. Quem dá os ministérios é o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz em Efésios 4:7, a Bíblia diz que aquele que desceu a mais profundeza, subiu às alturas e deu dom aos homens. Quem dá dom aos homens? Jesus. E ele disse, ele deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e outro para mestre.
O que é isso? Dons ministeriais. Eu quero terminar dizendo, eu profetizo em Deus, que Deus vai gerar maturidade dos dons espirituais na igreja, e vai ser revelado o seu ministério. Eu sei que pela palavra da sabedoria, Deus está levantando mestres aqui nessa noite. Vou repetir, pela palavra da sabedoria, Deus está levantando mestres aqui esta noite. Eu sei que pela palavra de ciência, pelo dom de profetizar, Deus está levantando profetas aqui nesta noite. Eu sei que pelos dons de poder, curar, dom de fé, operação de maravilhas, Deus está levantando evangelistas aqui nesta noite. Eu sei que pela palavra de sabedoria, pelo discernimento de espírito, Deus está levantando pastores e pastoras aqui nesta noite. A maturidade dos dons espirituais geram, aleluia, os dons ministeriais. Quem aqui acredita e tem ministério de Deus para viver, levanta a mão e diga glória a Deus. Então eu quero orar para você. Saia do seu lugar, venha no altar para eu orar, por favor. Eu quero orar para que Deus dê dons a você nessa noite, e para que você possa viver os ministérios, o ministério que Deus preparou para você. Pode vir. Pode vir, deixa eu orar por você. Feche os seus olhos agora e busque com intensidade os dons de Deus para a sua vida. Eu profetizo que essa igreja vai viver a plenitude dos dons espirituais, mas também vai viver a maturidade dos dons. O Espírito de Deus está gerando dons interiores dentro de você, e a maturidade desses dons interiores vai gerar dons exteriores. O Senhor está ungindo as suas mãos para você curar os enfermos. O Senhor está dizendo que a partir de hoje a sua fé vai mover montanhas, e que você vai mover o dom de maravilhas. O poder sobrenatural de Deus vai se manifestar através de você. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter uma fé tão madura que você vai discernir os espíritos. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai receber variações de línguas para edificação de si mesmo, mas você também vai receber interpretações para a edificação da igreja. Eu profetizo que a maturidade desses dons fará com que você dê fruto no ministério. Ai, alabassur me comanai. Você vai mover o ministério de Deus que há em você. O teu ministério é o teu propósito de vida. O teu ministério é o que você nasceu para fazer. Eu estou profetizando em Deus. Eu não sei qual é o teu processo, eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, mas Deus, pela unção, está apontando o teu propósito, o teu ministério. Foi assim que Deus apontou o propósito de Saul, de Davi, pela unção. Deus está ungindo vidas aqui nesta noite para a glória de Deus, debaixo da autoridade, da delegação que lhe foi imputada. Desenvolva teu chamado, teu ministério de talentos naturais ou de dons sobrenaturais. Desenvolva aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Sirva a igreja como Paulo servia, sirva a igreja cantando,
orando, sirva a igreja na portaria, sirva a igreja servindo os irmãos, sirva a igreja evangelizando, sirva a igreja ensinando, sirva a igreja pregando, sirva a igreja visitando. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor está dando dons aos homens nesta noite. Receba os dons de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba os dons. Labarassuramanto nebria nerabiassui me canta labassurianda nininibia labiassuri me colmanas. Receba os dons de Deus nesta noite. Eu ministro o poder de Deus agora, ó Pai. Eu ministro os dons do Senhor agora, ó Deus. Eu ministro a unção do Senhor agora, ó Deus. O Senhor está levantando pessoas com autoridade, com poder e com graça para dar frutos. Você vai dar fruto. Tudo que você fizer vai dar fruto. Aonde você pôr a tua mão vai dar fruto. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus te chamou para fazer a diferença. Ministro de Deus, ministro de Deus, receba a autoridade de Deus nesta noite, aleluia. Ministro de Deus, abra a tua boca, deixa Deus te usar. Ministro de Deus, o Senhor te usa nesta noite. Receba a autoridade de Deus, receba cura de Deus, receba libertação de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vos falta dom algum, não vos falta dom algum, não vos falta dom algum. Ele mesmo deu dons aos homens, não vos falta dom algum. Em nome de Jesus de Nazaré, nós ministramos o poder de Deus agora. Em nome de Jesus de Nazaré, nós ministramos o poder de Deus agora. Xarabassuri me canta labas, nininibia lábia suri me comandas. Ele deu dons aos homens. Nós ministramos, ó Deus, ministramos o teu poder, ó Deus, ministramos o teu poder, ó Deus. O dedo aos homens. Buscai os mais preciosos dons, buscai os mais preciosos dons. Nós oramos e ministramos o teu poder em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas. Aleluia, pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eita, foi só a primeira ministração hoje, hein? Só a primeira. Tem mais hoje ainda. Eu quero agradecer aqui ao pastor Emerson. Deus abençoe. Aqui uma lembrancinha do nosso congresso, da nossa igreja. Deus abençoe o pastor. Leva lá um abraço para a esposa, para a igreja, aquele ministério que eu amo. E Deus abençoe e continue te usando grandemente, igual te usou hoje aqui na nossa vida. Amém? Deus abençoe, pastor. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Louva ao Senhor. Estão cheios aí? Mas ainda cabe mais aí? Glória a Deus, porque tem hoje, tem amanhã. Ainda tem mais hoje, ainda tem amanhã. Amém?